A hora do agronegócio, e eu recebo hoje aqui um líder, um sábio do mundo do agronegócio, que me trouxe uma coisa sensacional, que é este novo livro do professor Ray Goldberg, Food Citizenship, em inglês. E o Ray Goldberg, né, para todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, foi o homem, lá em Harvard, fundador do conceito de agribusiness nos anos 50. E este homem agora lança esta obra, e quem me trouxe esta obra é o único brasileiro que está dentro dela, citado com um case. E eu tenho aqui a honra de receber Pedro de Camargo Neto, com um currículo extraordinário. Não é agrônomo, não é veterinário, não é zootecnista. Engenheiro civil, doutorado, Poli, MIT. No mundo do agro, uma carreira imensa, na Sociedade Rural Brasileira, atuou no Proálcool, foi secretário de comercialização e produção do governo nos anos 2001, 2002, foi presidente da Fundepec e hoje vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e pecuarista, produtor de cana. Pedro, bem-vindo aqui ao nosso A Hora do Agronegócio. João, eu que agradeço o convite de estar aqui com você, participando do seu programa e com os seus aí, telespectadores, ouvintes. Prazer estar aqui com você. Pedro, você está aqui dentro desse livro. Esse livro, para mim, é um livro, diria, revolucionário do ponto de vista da visão, né, para onde o agro caminha. O que esta obra aqui impacta, por exemplo, o Brasil? Eu acho que impacta tudo, porque nós somos com grandes produtores agrícolas e de alimentos e de fibra e de combustível e tudo. Temos tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, então temos tudo a ver com essas evoluções que acontecem lá também. Eu tive a felicidade de ser convidado pelo Ray para participar. Ele faz um evento anual e o resultado desse livro é fruto desses eventos anuais que ele faz, onde ele reúne num domingo e uma segunda, em Harvard, na Kennedy School of Government, um número limitado de lideranças da cadeia do agribusiness, como você colocou, para discutir as questões do momento. Né? Questões do momento de tudo. Né? Desde a questão do consumidor, as reações do consumidor, os problemas de saúde, até o problema do trabalhador, o problema da imigração, lá nos Estados Unidos, o problema dos relacionamentos entre os elos da cadeia. Biotecnologia tem sido um tema muito presente nos últimos anos. E eu fui, em 2005, o resultado do contencioso do algodão. Quando eu estava no governo, em 2001, 2002, eu dei o início, o pontapé, foi a mãe do contencioso, né? E aquilo lá foi dado continuidade, né? E a primeira vitória consolidada, ganhou a primeira instância, recorreu a segunda instância, né? Final, em 2005, saiu o resultado onde o Brasil ganhava. Ou seja, o Brasil ganhou esta questão sobre o algodão. Ganhamos duas até, tínhamos ganho. Iniciei duas e ganhamos as duas. A outra era de açúcar com a União Europeia. Só que foi mais rápida e a União Europeia ela reformou seu regime açucareiro antes do resultado final. Então, quando saiu a vitória, nós já tínhamos ganho. E ela alega que ela ia reformar mesmo, que não foi o contencioso. Vai saber, mas o fato, Tejão, que no do açúcar, o Brasil ganhou. A Europa foi proibida de exportar e ela era a primeira exportadora, e recentemente o Brasil tinha passado, então ela era a segunda exportadora, ela foi proibida de exportar açúcar, porque era tudo subsidiado, abriu um mercado de 3 milhões de toneladas, que o Brasil basicamente ocupou. Eu vejo como a maior vitória econômica da rodada uruguaia. Pedro, me permita fazer aqui um comentário importante. O Brasil está raivoso, berrando, falando de os nossos inimigos, nossos adversários. Isto aqui que o Pedro está trazendo é, na nossa forma de ver, a forma correta da gente enfrentar os aspectos competitivos. E não berrando e falando mal de cliente, né? Mas não resolve, né? Não resolve. Não resolve nada. Não resolve. Você sabe que eu sempre tive essa preocupação de não ser... Você tem que ter consistência no que você fala. Não adianta reclamar. Então, se você vira reclamão, não, tá errado. Então,
consistência, é um case, é um case. Então, começa e levamos, nesse caso, o sistema de solução de controvérsia da OMC e ganhamos. Ganhamos onde pegou o coração da Farm Bill, da lei agrícola americana. Ganhamos o coração. Daí que o interesse deles, e eles me convidaram para falar, e queriam saber como é que foi, como é que deixou. Tem um case da Harvard Business School sobre o contencioso do algodão. Muito interessante. E ele lá, e é usado, é parte de um livro também que o Robert Lawrence, um professor de comércio, está lá. E foi isso que me levou ao primeiro convite. Então fui lá, falei em 2005, falei do case, do algodão, depois de 2006, todo ano eu vou lá e ainda falo de comércio hoje. O que acontece, o típica lá, quando eu falei em 2005, eu me lembro direitinho, eu falei de um lado e do outro lado tinha o Jack Hunt, que era presidente da King Ranch, que era grande produtor de algodão no Texas. Então, nosso concorrente. Quem eu estava meio mal processando, né? Então eu me lembro do Jack. Não, mas a gente não faz nada errado, a gente não faz nada errado. Eu falei, não sou eu que estou falando. Quem falou foi a OMC, pô. Foi uma Pedro, arbitragem. Isso significou para o Brasil que tamanho de dinheiro? Do algodão, você sabe que no algodão, no meio do caminho, nós fizemos um acordo, né? É um acordo que eu não teria feito, né? Mas isso foi muitos anos depois porque em 2005 saiu a vitória, depois vai, eu não me lembro quando é que saiu o acordo. Mas o Instituto Brasileiro do Algodão, que foi criado para receber a indenização desse acordo, recebeu 700 milhões de dólares. 700? Que é parte do prejuízo. Parte do prejuízo. Os Estados Unidos, para os Estados Unidos não mudar o seu subsídio do algodão, não mudar, continuar fazendo o que estava errado, ele compensou o Brasil com esse dinheiro. Interessante. Eu não teria aceito, porque era uma oportunidade única de você obrigar. Mas eu não produzia algodão, eu não estava no governo. Tá certo. Eles que decidam. Eles que decidam. Pedro, mas vamos voltar a vir agora para o nosso momento. Hoje, se uma questão dessa tivesse que ser enfrentada contra os Estados Unidos, você acha que o nosso governo faria alguma coisa? Não, eu acho que hoje não, né? Está apaixonado lá? Hoje tem essa visão Porque não tem, eu me lembro quando eu comecei e foi dentro do governo, o período que eu estava dentro do governo, não foi de fácil aprovar o governo brasileiro entrar. Eu deixei protocolado o processo, outubro, e daí acabou o governo. Né? E o governo do presidente Lula, o ministro Roberto Rodrigues, deu sequência. Né? Deram sequência e tal, mas obter a aprovação interna do governo brasileiro não foi fácil. E principalmente os diplomatas, né, falavam, mas vem retaliação, vem não sei o que lá. Eu falei, gente, não vem. Eu nunca encontrei um americano que não fosse produtor de algodão que fosse a favor. Eles falam, isso é lobby, isso é subsídio, isso é distorção. Que bom que você está indo atrás. Existia um ambiente para isso. Os próprios produtores americanos compreendiam isso. Não, produtor de algodão não. Não. Produtor de algodão não. Ele quer o subsídio. Os outros. Os outros produtores. Os outros. E a academia. Né? Academia. E muita gente. Você sabe que tem aquelas... liberdade econômica lá nos Estados Unidos era contra o subsídio, entendeu? Então, o Partido Republicano era contra o subsídio. Então, tinha muita gente contra. Ficaram felizes. Infelizmente, eles têm um lobby muito forte e não mudavam. Daí um dia o governo brasileiro falou assim, nós vamos retaliar, com retaliação cruzada e tal. Daí eles mandaram alguém aqui e fizeram esse acordo. Fizeram um acordo. E a Abrapa, os produtores de algodão, aceitou. Pedro, assim, este livro me parece um divisor de águas, um marco teórico importantíssimo no agribusiness. E o Ray Goldberg tem toda a autoridade, né, para fazer isso. E aqui este livro eu recomendo a todo mundo a leitura, tem entrevistas extraordinárias e Pedro Camargo é o único brasileiro aqui com esse case muito interessante. Me parece a forma de discutir as coisas, né, no mundo dos negócios tem que ter uma elegância e tem que ter uma ação ativa, porém dentro dos acho que a grande evolução, né, Tejon? Quer dizer, o Ray organizou o conceito de cadeia, a gente compreender que estamos todos juntos e tal. E o passo à frente agora é que a cadeia tem que dialogar, né?
Diálogo. Você tem que entender o problema do outro. Diálogo. Não adianta, é isso. Então você tem que entender, respeitar, e ao entender e respeitar, os dois evoluem. Pedro, Essa que é a ideia de evoluir junto e não brigar. o que esta obra marca é o seguinte: não tem como você escapar do assunto sustentabilidade, responsabilidade social, qualidade, ética, lei. Quer dizer, não tem como fugir disto. Não. Portanto, você precisa compreender isto e desenvolver estratégias muito mais avançadas de relacionamento com o mundo, de saber ver como é que você vai vender mais, mas não dá para fugir mais disso, correto? Correto. Não só no mundo, que hoje é globalizado de fato, né? Como internamente. Lá o grande parte é muito Estados Unidos. Embora venha gente do mundo inteiro, os problemas, você vê, são muito norte-americanos. Eles têm também os problemas que a gente vive aqui, né? Então lá presentes e tem que ter diálogo, tem que ter compreensão do problema do outro para até evoluir, solucionar e caminhar para frente. Pedro, o livro traz aqui, na capa, né, uma provocação séria. Vivemos uma era de desconfiança do alimento. Mais propício para o Brasil, hoje e ontem, impossível. Existe uma desconfiança, né? Então você veja essa confusão que fizeram com o agrotóxico. Isto. Né? É desconfiança. Desconfiança. Né? Desconfiança. Então você tem que, com transparência, né? Com informação, vencer a desconfiança. E ter a consciência que o que você está fazendo é bom para o consumidor. Bom para todos, né? E trabalhar com transparência, construir o relacionamento com você para não levar acusações infundadas. Como esse assunto que nós nos mergulhamos aqui no Brasil, né? Que eu acho que ele não vai parar tão cedo, esse burburinho todo, envolvendo o assunto de sustentabilidade, de meio ambiente, de desmatamento, de árvore, com uma série de conversas a nível mundial. Isto sim, aparentemente, falando de retaliações, aí sim, me parece que vem aí retaliação de todo tipo, algumas verdadeiras, outras também fake, outras também políticas. Este ambiente que a gente tem ultrapassado no Brasil recente, dessa crise, né, que todo mundo se envolveu, inclusive com coisas horrorosas, como ficar comparando esposas, um xingando o outro, coisas tenebrosas desse tipo. Como você, Pedro, com a tua experiência, vivência, crê que a gente vai superar este momento e quais são as dicas, os caminhos para a gente superar este momento? Olha, João, eu acho que essa conjuntura que a gente vive hoje, infelizmente, é resultado de anos de pouco avanço na questão ambiental. Por que eu digo isso? Porque a questão ambiental está aí há 20 anos. Porque há 30 teve a Eco 92, eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira e o assunto agricultura não veio à tona. Eu me lembro que eu preparei, falei, vem pergunta, não veio nada. Mas há 20 anos já veio o problema. Há 10 constituíram a comissão especial no Congresso Nacional, aprovaram o Código Florestal. Então nós temos 7 anos de Código Florestal e avançamos pouco na sua implementação. Agora, por que avançou pouco? Tem os ditos ambientalistas, porque eles estão prejudicando o meio ambiente, os ditos ambientalistas, apoiados por um Ministério Público que também exagera, contestou o Código Florestal no dia seguinte. Então, você é inconstitucional. Então você deixou de ter o Código Florestal. Não é isso? Está sub júdice. Demorou 5 anos e meio para o Supremo Tribunal julgar. Julgou, demorou mais um ano, e quase um ano e meio, para publicar. Então foram 7 anos que você tem um Código Florestal sub júdice. Resultado dessa... Eu acho que os ambientalistas, ditos ambientalistas, porque eles estão trabalhando contra o meio ambiente. O que nós tínhamos é que... Porque eles não aceitam algumas questões que foram votadas, estão no Código, foram julgadas constitucionais pelo Supremo, e eles ainda não aceitam. Né? E você vai ver aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou o Programa de Recuperação Ambiental em 2015,
No dia seguinte, na justiça. Obtiveram a liminar. Então não temos lei do PRA. Daí o Tribunal de Justiça de São Paulo foi votar o PRA em junho. Deu como constitucional. Não. Recorreram. Perderam de novo. Daí, semana passada, embaixo de declaração. Então São Paulo, que é um estado que deveria estar na frente, não tem a lei de recuperação ambiental. Então você não caminhou com construir em São Paulo uma região tranquila na questão do meio ambiente, resultado de um acordo. Os ditos ambientalistas, eles não aceitam terem perdido algumas coisas. Então eles falam assim, não, mas a gente, quando votou o código, não sabia do tamanho. Eu falei, gente, a grande questão é uma questão de retroatividade, que no código, no artigo 68, fala que quem desmatou dentro da lei no passado não precisa recuperar. Afinal, ele estava dentro da lei, né, da época. Né? Eles não aceitam isso. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, e está lá, está escrito com todas as letras. E o Supremo Tribunal deu como constitucional, 7 anos depois, mas deu. Eles não aceitam. Ou seja, Pedro, temos uma judicialização de tudo que total, atrapalha. de tudo. Isso prejudica o meio ambiente. Isso prejudica. Porque se a gente tivesse avançado em São Paulo e tivesse avançado em outros estados, você ia aos poucos. Essa questão do Amazonas estava muito mais fácil de compreender, de solucionar e de respeitar o Código Florestal em si. Perfeito. Pedro, caminhando para o encerramento, eu só conversar com você, a gente ficava aqui o dia todo. O ponto é, você me disse outro dia, um pouco tempo aí, que em 40 anos de atividade você nunca viu uma crise. É isto? Se estou usando a palavra correta. Ou uma dificuldade como esta, 40 anos. Não. Qual é o grande drama? Dificuldade porque ocorre tudo que não está no livro. Você trouxe aqui para falar do livro. É muito boa. Tudo que não está no livro está acontecendo. Tudo que não está no livro, porque o livro, ele trazia lá para a mesma sala ambientalistas também, né? E a pessoa lá, a questão ambiental está meio equacionada. Embora agora que o Trump ressurgiu, eles sempre tiveram reclamações, mas quando a pessoa lá, principalmente alimento, é agrotóxico, açúcar, e punha na mesma sala para conversar com os produtores, com a indústria, com os produtores e tal, e obrigava a ter um diálogo transparente, educado, de bom nível, justificações técnicas, tal. Então, que é o resultado dessa série de entrevistas que o Ray organiza no livro. É uma série dessas reuniões anuais que são interessantíssimas, que eu faço questão de ir todo ano. Para mim, aqui lá eu falo assim, dá um upgrade no que está acontecendo no mundo. Né? Porque se tiver alguma coisa na cadeia acontecendo no mundo, ele vai chamar, vai estar lá. Então você tá vendo tudo que está acontecendo no mundo. Aqui nós temos uma falta de diálogo, tem uma acusações mútuas, está faltando calma, está faltando reflexão, né? Está faltando diálogo. E não culpem o produtor, não. Ou não culpem somente o produtor. Né? Foi construída por essa dificuldade de relacionamento, esse exagero de tudo. Você meio trocou o sinal em alguns exageros que ocorriam. E o que o Brasil precisa não é trocar o sinal, a gente precisa procurar um meio termo e avançar, se acordar, entrar num acordo e tocar para frente. Ou seja, acabar com o inimigo interno, né? Sim. Ele é muito maior do que qualquer um. Agora, a tua frase, para mim, é fantástica para a gente encerrar esse nosso encontro aqui com o Pedro. O que está faltando no Brasil? Tudo que está aqui no livro. Portanto, como diz o Faustão, né, no seu programa, o livro é alongamento do cérebro. Então está na hora de todo mundo, recomendo enfaticamente a leitura desta última obra de Ray Goldberg. É o cara que criou o conceito de agribusiness, que todo mundo fala, e esse livro aqui realmente é um marco teórico. O que falta no Brasil? Diálogo, bom senso, educação. E tudo que está escrito no livro. Que foi escrito com diálogo, bom senso, ciência, técnica. Exatamente. Pedro, teu último recado aqui para todos os nossos amigos aqui da Jovem Pan. Olha, é um prazer estar aqui. Eu acho que é isso aí. Sejamos otimistas, né? Enfrentemos essa conjuntura desagradável que está aí.
com a consciência de que ela foi... Nós que é muito menor, a conjuntura criou um problema muito maior do que é realmente. Porque a gente sabe, conhece esse Brasil afora, a agricultura agropecuária trabalha bem, trabalha com sustentabilidade, e ela não, essa imagem da realidade que ela não pode ser prejudicada por um incidente de comunicação e de falta de visão, de percepção, de tudo. Aí, no mínimo, um pouco mais de charme no uso da palavra. Também, né, cara? Pedro, muito obrigado. Amigos, grande encontro aqui com Pedro Camargo Neto. Obrigado.